fez. Tá? Legal. Esse é o nosso terceiro encontro, né? O objetivo que eu pensei em trazer é para a gente trabalhar a questão da autoestima, do autocontrole, da autoconfiança, tudo isso está relacionado. E uma das coisas que eu vou fazer é uma das técnicas que é focada nisso para a gente trabalhar. Mas antes a gente vai conversar um pouco para acessar conscientemente essas questões e aí depois a gente trabalha a parte mais inconsciente. E Tá. vem cá, e como é que você está em relação às aulas? Você chegou a fazer os exercícios daquele módulo emocional? Sim, teve um que eu fui fazer, aí que eu falei, ai, deixa eu ver qual que é o nome mesmo certo aqui do negócio. Que falando os valores e as crenças. Ah, Aí falei, vou anotar, né? Vou anotar, que é coisa. Ah, 3 do dinheiro, aí 4 do relacionamento, 3, sabe? Essa espiritualidade 2 só. Quando eu comecei a anotar de saúde, aí deu mais, ó, deve ter dado uns 15 aqui. Falei, como que pode? tá vendo? Tá Aí eu vendo? falei, nem vai ter muito, né? Comecei a ler, falei, ah, vou anotar. Não. Aí vai, só um pouquinho. Não sei o quê. Quando chegou no de saúde, eu falei, são todos quase. Tá vendo? Por isso que eu quis colocar as frases, porque se não escreve aquela frase, você diz, não, eu não tenho crença de saúde, não. E quando você bota É, a frase específica, eu já pensei nisso. é, exatamente. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho, sim. É. Sim. E sabe por E que aí é fiz. importante esse exercício? Porque, por exemplo, uma das coisas que você falou foi de você começar e nunca conseguir terminar, você não concluir as coisas, principalmente sobre alimentação, sobre atividade física. E isso é uma programação que você tem inconsciente. Se você observou essas crenças, é uma Uhum. programação que é como se fosse assim: você não se permite ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa magra. É como se a sua mente não admitisse essa. Quem é a Raíssa para ter o corpo esbelto, para ter uma saúde perfeita, sabe? Ter disposição, Uhum. ter disciplina com a atividade física. Então, Sim. Aí é um exercício, que aí, né, eu fiz lá na época, mas assim, ela volta e aí você tem que fazer, não adianta fazer e aí ela vai voltar, né? E aí nessa hora, então tem hora que passa e que vai, aí tem hora que já traz para o consciente assim de tipo, não, ó, não é bem assim, vamos deixar, não é assim, vamos mudar o jeito de pensar, né? sim, e confrontando toda vez que vier, toda vez tu acha que anos e anos que eu tenho de disciplina dessas coisas de alimentação. Hoje mesmo eu fui ao mercado, menina, passava assim nas coisas, aquelas coisas gostosas, dá vontade de pegar. Não, cara, cadê seu domínio próprio? Não vai pegar. E aí, assim, cheguei em casa em paz, pronto. É só na hora. É, Se a gente se rende naquele segundinho ali, você já fez. Então, assim, esse autocontrole é a observação. Só que você só vai conseguir melhorar a partir desse entendimento que você está vendo que você identificou. entendi. Tem que ter pensado nele antes para poder trazer para alguma situação, né? Sim, porque é o processo de ressignificar, de reprogramar a mente, começa assim. O primeiro passo é reconhecer, entender que você tem, porque parece até que é uma coisa óbvia. Ah, isso é óbvio, mas não é. Tem gente que nega até a morte que tem um padrão. Você vê estampado na cara da pessoa que ela tem um padrão com vários relatos dela e ela não admite que tem. E aí fica mais difícil da pessoa conseguir ressignificar, mudar, porque ela não reconhece. Então, assim, se eu Sim, não acho que eu tenho um problema de saúde, por que eu vou querer mudar alguma coisa na minha saúde? Entendeu? sim. Então, é sobre qualquer coisa. Então, é bom que você tenha percebido isso. E teve mais alguma coisa assim que você observou? Não, aí já na outra, sobre mente consciente e inconsciente, né? Uhum. Sobre a mente não reconhecer o não e não sei. Ai, gente, eu falei, faço tudo errado, né? Tô aprendendo certo, vou fazer certo.
Mas eu falei na minha cabeça, tipo, sempre, sempre, e para a maioria das afirmações foi o não. Porque, Não vou deixar de fazer, sabe assim, algo do sim. tipo? E aí, então, talvez mude para melhor, assim, trazer para o positivo mesmo. É igual aquela famosa frase, né? Fala assim, não pense no elefante rosa. É. A hora imediatamente você vai pensar no elefante rosa. É a mesma coisa, a nossa mente é assim. Então, se a gente quer trazer novos hábitos, você tem que pensar que eu vou fazer atividade física 3 vezes na semana, ao invés de pensar, Uhum, eu não vou mais faltar à academia. Porque se você fala, uhum, eu não vou faltar à academia, somente, é faltar à academia que ela está focada, é. então vamos trabalhar Vou para fazer. sabotar. É sério. E Eu dei risada sozinha com essa parte. Eu falei, Jesus, é por isso então. eu não vou, essa semana eu não vou faltar à academia. É, é, As armadilhas. É uma chuva que cai na hora errada. É um lanche que você não preparou e você está com fome. Não, eu vou ficar fraca e eu não vou conseguir carregar o peso. É cada história que a gente se sim. conta que tem que ficar Aham, prestando atenção. Essa questão aí é muito importante. é isso aí. E os sabotadores de 9 eu tenho 4, assim, claros. Claros, claros. Mas é isso, de novo, o problema não é porque todo mundo vai ter, em algum momento vai ter, mas é estar atenta. Você agora já conhece, quando ele vem diante de uma situação, você vai dizer: opa, quem é meu sabotador? Não vem, não, que não tem, É, né? então, tô prestando atenção neles. Aí, aí tinha ficado essa semana passada para eu identificar é, sobre as emoções, né? As Sim. emoções, enfim. Foi uma semana muito tranquila mesmo, no sentido, eu não sei se eu estava voltando da praia, então fiquei mais sossegada. A gente Francisco até tentou tirar minha paz, não conseguiu, sabe? Assim, eu deixei para lá e falei, meu Deus do céu, eu preciso pensar nas emoções, mas não tô, tá tudo Mas sossegado. isso é bom que É. você não está sentindo, mas assim, o que você pode fazer é, sei lá, daqui a um mês, quando tiver passado mais um tempo aí que você tiver, por Isso. exemplo, voltado à rotina, porque agora é quando já voltou a rotina aí, né? Não, e a rotina voltou só essa semana que as crianças voltaram para a escola. Ah, não, então, aí quando você, sei lá, daqui a uma semana, duas, que você vê que já ficou no ritmo normal, aí você Uhum, pode fazer de novo, você começa ali e faz uma semana. Porque tá. a ideia é essa, é você pegar uma situação típica, não atípica, uma semana que você, por exemplo, essa semana mesmo aqui, tá uma loucura para mim, porque eu tive que mudar várias coisas, que eu participei de um evento final de semana, amanhã começa mais um que são 3 dias. Aí, assim, eu tive que Uhum, condensar a semana nesses 3 dias, aí fica assim, então se eu for olhar minhas emoções nessa semana, é, claro, porque eu vou para o evento, vou estar com um lugar diferente. Então, da mesma forma, você tem que pensar assim: se foi tá. muito diferente do que você costuma vivenciar, é bom você fazer isso então mais para frente numa semana. E quando você tiver esse resultado, você me fala para a gente olhar Tá, para ele, porque isso é importante para a gente conseguir ver as emoções que estão se repetindo vários dias, sabe? tá. Assim, porque com isso você vai ver, poxa, eu tô me sentindo bem, eu sinto, porque assim, as emoções não é só as emoções ruins que você vai anotar, né? Você vai anotar as Uhum, boas e as ruins. E qual é o objetivo? Toda emoção, ela tem uma necessidade por trás. Então, se eu, por exemplo, recebi um buquê de flores e eu fiquei super feliz, aí o que, é que acontece? E eu fiquei feliz porque, na verdade, por trás dessa emoção, da felicidade, da alegria, eu tenho uma necessidade de ser reconhecida. Então, como essa necessidade foi atendida a partir desse ato, eu fiquei feliz. Ou então, a pessoa me desrespeitou, foi grossa comigo, falou alto e eu fiquei com raiva. Mas por que eu fiquei com raiva? Porque eu tenho uma necessidade que as pessoas me respeitem e essa necessidade não foi atendida. Então, assim, é entendi. bom você pensar, além da emoção, pensar na necessidade que está por trás, porque você só sentiu qualquer emoção, boa ou ruim,
porque alguma necessidade por trás foi atendida ou não foi atendida. E aí fica mais fácil de você reconhecer, até para você anotar, para você tomar consciência, fala, poxa, porque você vai ver qual que é o objetivo final disso. Por exemplo, você está vendo que você está ficando com muita raiva ao longo da semana, porque algumas necessidades não estão sendo atendidas, mas quando você vai ver, essas necessidades são parecidas, ou às vezes a mesma necessidade que várias vezes em situações diferentes não estão sendo atendida. E o que é que você pode fazer? Aquela pessoa, por exemplo, no trabalho você não tem escolha, você tem que conviver com aquela pessoa. Mas você pode intencionalmente buscar atender aquela necessidade em outros lugares. E aí você equilibra, certo? Então, essa que é a ideia, que é para você manter, porque nós somos seres humanos, a gente vai sempre oscilar nossas emoções. Não tem como, ninguém vai viver plenamente feliz o tempo todo. Só que nos momentos de baixa, você tem paz, assim, de espírito, né? Mesmo que está ali na turbulência, porque você entende que por trás tem algum aprendizado e tudo mais. Então, assim, esse exercício é importante. Então, assim, agora que você teve essa percepção, que bom que não teve nada assim É, de ruim para tirar do sério e tal. estava muito tranquila, tô Mas fora com do normal, certeza. assim, eu atenta, né? Porque eu falei, vou anotar alguma coisa. Não, mas com certeza, o fato de ter voltado das férias, minha filha, olha assim, para uma pessoa descompreendida, ô filho, tu não vai me falar com sério hoje não, viu? Ai, aí foi bem de boa. Aí o pessoal ainda brincou, né, voltou com os chakras alinhados. Eu falei, vamos ver quanto tempo vai demorar para desalinhar, mas por enquanto tá tudo alinhado. Com certeza, e vai permanecer, minha filha. Você vai fazer esse trabalho e todas essas coisas que você já está tomando consciência, se você prestar atenção, isso já melhora seu estado de ser. Porque não tem como você saber quem você é, isso faz você ter controle sobre sua vida, sobre suas emoções, inclusive sobre a sua rotina. Como é que você está em relação a isso? Você está conseguindo fazer as atividades, as coisas que você tinha programado? Voltei na semana passada, do meio da semana para frente, né? E aí, assim, à noite eu ainda tem dia que faço a meditação, tem dia que eu não faço, porque aí as crianças estavam de férias, aí ia dormir mais tarde, sabe aquela coisa Uhum. de sem a Sim. rotina mesmo? E aí nós voltamos agora e eu voltei a fazer. Aí esses dias eu pus o Miguel para fazer comigo, porque ele quer ficar deitado comigo, né? Falei, mas a mamãe não vai ver no celular, a mamãe vai fazer a meditação agora. Mãe, então eu vou fazer com você. Falei, então deita aí, né? Aí no meio ele falou, mas o moço não vai parar de falar. Aí eu falei, não, deita aí, presta atenção no que ele tá falando. Foi. Aí quando acabou, ele, ai, graças a Deus acabou, agora eu vou lá com meu pai. Mas então é assim, aí agora eles estão, agora que vai voltar, que a gente vai ter hora para dormir, tudo É, certinho, vai melhorar. E eu acho minha que filha. à noite vai dar para fazer. Mas de manhã eu estou fazendo, estou seguindo à risca as afirmações, meu momento, as 3 coisas pelo que eu sou grata, sabe? Assim, tá dando certo. E Estou você fazendo está todo dia. achando que você está assim com os seus pensamentos ao longo do dia estão mais positivos, estão pensamentos melhores ou não percebeu diferença em relação a isso? Assim, Então, eu acho que sim, mas aí é o que eu falei, eu não sei se é por causa das férias. Será? Deve ser por causa disso também, né? Agora que eu tô isso pensando. daí com certeza ajuda. Mas eu tenho certeza também que as férias ajudam. Pode ser as duas coisas, então, Mas, porque. mas isso ajuda, porque assim, como você tem que ficar olhando para essas questões positivas do que aconteceram, você gasta mais tempo com isso. Você se sente bem de você se lembrar dessas coisas. E o sentimento de gratidão, ele é uma vibração elevada. Quando você está numa vibração elevada, para você descer, por exemplo, para você ter raiva, inveja, ciúme, essas emoções são emoções de vibrações baixíssimas. Então, Uhum.
gratidão, amor, é muito elevado. Então, assim, para você sair daqui para cá é mais difícil. Por isso que se você mantiver essas emoções mais elevadas por mais tempo, claro que você vai ter situação que você vai sentir raiva, mas você não vai remoer aquilo, você não vai, sabe, fazer durar aquela emoção, porque você está com a sua vibração elevada. Então é bom manter isso. Tá dando certo, tá dando certo. Agora que eu parei para pensar que pode ser por isso também, porque esse eu tenho que fazer feito certinho, que aí antes de levantar eu já faço, já, sabe assim, já lembra, aí acostumou, né? Abre o olho e lembra já faz a gratidão, já faz as afirmações, e aí eu levanto, aí eu venho ler o evangelho, sabe assim? Então, tá É dando tão bom, certo. gente. Ah, eu amo acordar assim, é sério. Ai, Tá dando certo. que bom. E uma outra coisa também é em relação à atividade física. Você já conseguiu voltar à rotina, à alimentação, aquelas coisas aquelas vontades de comer besteira? Como é que tá agora depois que voltou? Então, não, gente, eu não consegui fazer as marmitas ainda, que me ajuda muito na rotina, né? Então, não deu tempo ainda, porque aí eu voltei, tirei serviço, não sei o que, tirei 3 serviços já. E, enfim, aí bagunça tudo, né? Sim. Mas aí, assim, o exercício eu fiz nos dias de educação física só, Uhum. e acho que teve um dia que eu fiz bicicleta aqui, mas foi assim, agora eu não lembro que dia que foi, mas foi assim, desde que eu voltei de férias, uma semana, foram 5 vezes, sabe? Uhum. Que fez o exercício. É, porque você está voltando à rotina também, não adianta se cobrar, porque não voltou total, né? Os meninos ainda estavam de férias e tudo. Não É. tem como, você sabe que tem coisa que não dá. A questão é Uhum. só você se observar se você não está se sabotando assim, ah, não, isso aqui está assim, então não vou hoje, não. Fica assim aproveitando, porque situações vão acontecer sempre. Se a gente ficar sempre assim, ah, não, hoje por exemplo, tu acha, eu já estava pensando que amanhã eu vou para esse evento, eu estava pensando, ah, eu acho que eu não vou para academia amanhã de manhã, não, porque senão vai ficar muito corrido para de manhã. Eu acordo cedo, por que que eu não vou para academia? Eu vou sim. Aí, coisa que a gente tem com a gente mesmo. Então. Mas para você ver que hoje eu já estava pensando nisso amanhã. Entendeu? Amanhã. A gente, nossa mente, ela faz isso o tempo todo, o tempo todo. Só que você trabalhando isso, você estando consciente, você fala, vem pra cá, pra cima de mim, não. Eu que mando aqui. Mas ó, eu já estou feliz de você ter feito isso, de você ter reconhecido essas questões. Eu espero também que você esteja feliz com isso, porque Tô. ajuda demais. Eu sou muito suspeita e assim, por isso que eu faço esse trabalho, porque eu acredito e vejo o resultado. E é isso, né? É a questão de você fazer. Você tá vendo, quando você faz, você vê o resultado. Agora, a questão da meditação da noite também ela é boa por conta do mesmo princípio, né? Só que na hora que você está indo dormir, como sua mente já está adormecendo, seus filtros já diminuem, fica mais fácil de você introduzir aquela ideia para você Uhum. ir reprogramando também. Então, é mais uma ferramenta que ajuda nesse propósito. Aí, durante o dia, você vai ter mais facilidade de você manter esses pensamentos mais elevados, certo? Aí, Uhum. tem mais alguma coisa que você quer pontuar de algum exercício, alguma coisa que você viu? Não, acho que não. Vem aqui das minhas anotações. Não, acho que não, acho que não. Pronto. Eu vou. O exercício que eu vou fazer. Sim, você fez esses exercícios, mas você chegou a fazer alguma das técnicas que. Não. Das técnicas, não. Só anotações, né? Aí aquele do. É, tá bom. O daquele de reconhecer e de pensar nele, ver o que eu sinto. Isso é técnica Não, ou mas não? Ou é só como fosse exercício? aula, só que é a técnica lá que eu falo, fecha os olhos e tal.
que está lá na Não, plataforma também. não, técnica eu não fiz nenhuma, então. Tem as aulas, né? Tem as aulas que você assistiu, Uhum. que tem, geralmente tem exercício embaixo, lá no PDF, mas tem umas que é uma técnica. Então, a técnica é para curar a criança interior. É. Não, técnica eu não fiz nenhuma, então. Ah, tá. Não, eu estou te perguntando porque o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer hoje é nesse estilo, só que é focada nessa questão aqui. Mas eu também recomendo, depois que você fizer, você está fazendo mais ou menos ali na sequência, ou você pegou aquelas que eu tinha colocado no checklist, né? Isso. Eu peguei a do checklist. Pronto. Aí, quando você finalizar o checklist, você pode seguir no módulo as outras que não estavam no checklist, porque eu coloquei aquelas inicialmente para você já tomar essa consciência. Mas agora que Uhum. você já fez, você pode fazer as outras, inclusive as técnicas, porque as técnicas vão ajudar muito nessa parte do inconsciente, que geralmente são momentos que é como se fosse uma meditação guiada, só que ela tem uma metodologia por trás para você ressignificar uma emoção. Então, o ideal, se você puder, quando você for fazer, você ouvir com fone de ouvido e até se fechar no lugar para não ser interrompida, porque isso faz toda a diferença. Se você fizer a técnica e no meio, sei lá, você parar para responder alguém e tal, você já quebrou Perdão. tudo que estava sendo feito, entendeu? Então, assim, a técnica, ele realmente é importante respeitar isso, porque senão não tem efeito, não tem Tá. efeito. Certo? Uhum. Aí você pode já fazer quando você terminar o do checklist lá. Tá. Tá. Aí, para a gente fazer essa técnica hoje, eu gosto sempre de entrar na conversa aqui conscientemente para você se lembrar as coisas que você vai se recordar aí da sua infância, da sua vida. Algumas perguntas vão ser parecidas, algumas com a ideia de que foi perguntada, só que o objetivo é diferente. Então, eu Tá. vou te perguntar aqui algumas coisas em relação a seus pais, em relação a você na escola, com seus coleguinhas, como que você era ali na infância, para a gente perceber se teve alguma ferida de baixo valor lá. Porque essa questão de você, por exemplo, não se sentir boa o suficiente para você seguir uma dieta, para você. Eu nem falo dieta, é uma reeducação alimentar, é uma nova maneira de pensar, um estilo de vida saudável. Às vezes você não consegue implementar isso porque você tem uma ferida de que você não é boa o suficiente. Aí você carrega isso como se fosse assim, quem é Raíssa para conseguir tal coisa? Então, às vezes, quando a gente identifica aqui raízes nesse sentido, você agora, quando a gente for trabalhar aqui a técnica, você já consegue ir direto nessas emoções. Mas não se Legal. preocupe que a gente vai conversando aqui e vai desenrolar naturalmente, certo? Tá. Você pensa aqui no seu pai, né? Você falou que vocês brincavam e tudo, mas olhando para o seu pai na sua infância, né? Você se achava valorizada por ele? Você se achava importante para ele? Ele te demonstrava isso? Tem um. Nossa. Não sei, meu pai sempre foi muito bravo. Aí, aí agora nem sei se é uma coisa que cabe aqui. A minha irmã tá fazendo terapia também, aí ela falou assim: Raíssa, fala para sua terapeuta o que o papai fazia com você, porque eu descobri que eu sou assim por causa do que ele fazia com você. Então eu tenho medo de falar as coisas, porque eu sempre fui muito expansiva. Então, o meu pai o tempo todo falava: fica quieta, Raíssa. Sabe assim, de tipo, tipo assim, alguém quer comer em algum lugar? Aí eu sempre queria. Eu sempre queria. Aí ele falou assim: mais alguém além da Raíssa? Conta uma novidade, sabe assim? Desse Aham, tipo. Então, meu pai fazia muito isso. E aí, ela ficou com o resquício de nunca falar nada, de sempre ser a menina boazinha, por ver isso que ele fazia comigo. Mas eu até então, assim, conscientemente, eu não tenho nada desse tipo em mim que fale assim, eu sou assim
por causa do meu pai, sabe? Não, não tem, não, não sei. Pode ser que eu descubra que sim, mas Por esse ele era. fator, por esse fator especificamente, não necessariamente, porque a mesma experiência pode ter trazido uma interpretação totalmente diferente para os envolvidos, né? E para você pode não ter sido nada traumático e para ela sim ter gerado essa ferida. Pode, não tem Sim. relação, não é porque ela se sentiu assim que você também pode ter se sentido, mas realmente tem, inclusive tem uma das meninas que eu também estou fazendo acompanhamento, aconteceu isso. Ela foi muito silenciada. Hoje ela não consegue se posicionar no trabalho, ela ouve calada, ela quer morrer, mas ela não consegue falar aquilo que ela Uhum. acredita, que ela acredita que vai contribuir tudo, ela na hora ela trava, por causa disso, que ela foi silenciada. Mas tem gente que foi silenciada e mesmo assim foi lá Fala, né? e fez, entendeu? Não tem. Então, eu não tenho assim, falar para ela, mas meu pai era assim, meu pai, ele era muito bravo, todo mundo tinha medo de falar coisa para ele, né? Ele sempre foi muito autoritário, no sentido de era o que ele queria e pronto, acabou, e todo mundo aceita, e até hoje é assim, desde pequeno é assim, então, meu pai, ele não levantava para pegar um copo d'água, ele falava, quem vai pegar o copo d'água para mim? A gente ia os quatro lá correndo, igual tonto, pegar o copo d'água para ele, sabe? Aí, então, assim, eu acho que tinha uma disputa de valor, de eu vou ser melhorzinho, melhor para o meu pai, para ele gostar mais de mim, não sei, às vezes até inconsciente, mas tinha. Uhum, então era como se vocês precisassem estar conquistando essa valorização dele. Naturalmente isso não Isso. acontecia. Não, 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 não. Depois de mais velho, meu pai começou a falar que tinha orgulho da gente, sabe assim? Hoje ele fala que tem muito orgulho de quem a gente se tornou e tudo mais, mas de pequena, Hum. não. Aí eu lembro também que você já tinha dito, né, que ele era presente, tem esse comportamento de ser mais bravo e tal, mas era presente, né? Às vezes ela Era saía, isso. trabalhava e tal, mas Exato. brincava e tudo. Aham. Agora, em relação à sua mãe, a mesma coisa. Você se sentia valorizada e se sentia importante, assim, em relação a ela? Você achava que você era importante para ela, você era valorizada, ou você na infância não percebia isso? É, é. Eu acho assim, a minha mãe sempre foi muito amorosa, então ela não ia dormir sem dar um beijo na gente, sabe? Essas coisas assim. Mas eu acho que ela tinha tanta coisa para fazer, coitada, que ela não tinha esse tempo de estar com cada uma das filhas. Então, ela dava a mesma atenção para todo mundo e aí era aquela atenção dividida o tempo todo, né? Então, ela estava ali, mas ela, eu não sei, valorizada, não sei, não sei. Não sei, se eu não souber reconhecer de primeira assim, O não. ideal é que seja de primeira a sua resposta, porque assim, o que é mais papum, geralmente é É. o que, tipo assim, é isso e acabou. Não é o que Então é é não. bonito, não é o que é legal, É, não, é o que é real. O que era assim, porque assim, beleza, que ela tinha muitos afazeres, ela tinha que dividir as atenções, mas você pequenininha olhando aquilo, você se lembra assim de você, poxa, minha mãe não me dá atenção, poxa, minha mãe. Ou você achava assim, não, poxa, minha mãe, ela dá conta de tudo, que bom que ela tá aqui, sei lá. então não. Então não me sentia valorizada. Não, o papo é não. Eu racionalmente entendo o porquê, mas não. É por isso que tem que saber separar, porque assim, a gente adulta, várias coisas a gente vai ver, não, é óbvio, ela estava certíssima de agir dessa forma. Mas só que tem que ser você pequenininha, com aquela mentalidade de que não tinha maturidade emocional para processar aquilo e interpretar da forma que deveria ser, né? Normal. E não era nada demais que ela estava te excluindo. Mas ela era presente também, né? Era.
E aí, olhando para os adultos lá, né? Não só seus pais, mas as pessoas ali, seus avós, as pessoas que vocês conviviam ali na infância. Ou também, se não tinha, era mais seus pais, beleza. Mas você se sentia ouvida quando era criança, quando você estava no meio desses adultos, essas pessoas? Não, não. Com certeza não, porque eu falava demais também aí. Tem uma hora que não adianta. A pessoa não tá nem prestando atenção mais. Mas Oh, meu Deus. detalhes que você gostaria assim, de relatar, que você acha que você não sentiu, sabe, essa atenção das pessoas, ou como você se sentiu. Então, eu sempre queria estar no meio dos adultos. Uhum. E uma criança no meio dos adultos, a senhora sabe como é que elas são tratadas. Tipo assim, não era nem para estar ali, mas eu queria ficar. Por exemplo, estava todo mundo brincando, eu estava na mesa, sentada, escutando o que os adultos estavam falando. E aí eu dava a minha opinião. Ah, Oh, meu Deus do céu. Então é isso aí, todos os adultos em volta. Tem alguns que até tratavam com carinho, achavam engraçado, né? Falavam, vem cá, senta aqui, não sei o quê, mas a maioria, e principalmente meu pai e minha mãe, vai brincar, Raíssa. O que você está fazendo aqui? essa é uma pergunta que eu tenho aqui mais para frente, mas você já está respondendo depois, eu já. Mas essa é uma das coisas também que acontece, né? Os adultos estão sempre falando, calando, vai lá para o meio das crianças, vai. Isso é uma coisa também que causa isso, a questão de posicionamento, de você se expressar, você ter esse. Não é a capacidade de se expressar, a capacidade todo mundo tem, mas é a coragem de se expressar na hora que deveria. Às vezes, quem teve essa situação de ser muito silenciada, na hora que você tem uma emoção, que você se incomoda com a situação, você prefere se calar do que falar. E isso é muito comum acontecer em relacionamento, que é onde você tem mais intimidade, né? Às vezes, com uma pessoa que não tem muita assim, importância, você até fala. Mas as pessoas que são mais íntimas, você tem mais dificuldade de se expressar. E isso é ruim, né? Eu sou assim, sou mesmo. Pois é. Então, isso é um sinal de que pode ter sido desse caminho, de você ter sido muito silenciada na infância por esses adultos, né? E aí você fica com esse registro de que você não pode incomodar. Se você falar, você vai estar incomodando as pessoas e você tem que ser comportada, você tem que ficar quietinha. Então, isso está programado lá na sua mente. Mesmo que hoje você já cresceu, você já teve outras experiências, mas está lá. A sua mente mais primitiva está lá gravada essa informação. Então, por isso que a gente precisa fazer ressignificar, claro, conscientemente você precisa estar olhando a situação, e quando você estiver diante de uma situação que você precisa se expressar, você vai se lembrar disso. Olha, eu não estou querendo falar porque eu não quero incomodar. Eu não quero que eu sei que a pessoa já não vai receber bem, então eu já nem vou falar. Mas não é. Você, na hora, você vai tomar consciência disso. Não, eu preciso expressar a minha necessidade. Então, você está num relacionamento de construção, né? Todos os dias você está construindo, está se lapidando, ele está se lapidando. Então, vocês precisam alinhar. Não é porque já tá acostumado, ele é assim mesmo, então não é assim mesmo. E você expressando, procurando maneiras diferentes de expressar, com paciência, com sabedoria, você vai conseguir se desvincular disso. Então, Raíssa é assim, Raíssa sempre foi assim. Não, Raíssa está se transformando a cada dia. Raíssa não é a mesma de sempre. Então, as pessoas, eu mesma canso de falar, às vezes é quando eu chego na família lá, que a pessoa, Carla, é sempre assim. Eu falo, que essa Carla aí, minha filha, não existe mais não, viu? Essa daí, ó, já vou logo atualizando, porque senão as pessoas ficam registrando você por Raíssa de 5, 10 anos atrás. E não, Uhum. então é importante você saber disso, que
essa questão aí de ser silenciada é um fator importante para você saber de posicionamento, de você expressar suas emoções, de onde vem esse ímpeto de querer se calar, de não incomodar, é a programação que você tem. Quando você estava fazendo as atividades da escola, das coisas assim que vinham ali as tarefas, você tinha ajuda de alguém? Ou você fazia sozinha? Como era? Você se sentia perdida? Ou você conseguia se virar ali com o que você tinha? Como era sobre isso? É. A gente geralmente fazia sozinha e se tinha alguma dúvida, a irmã mais velha ajudava. Uhum, Porque minha mãe e meu pai trabalhavam, né? Então a gente fazia a tarefa e aí, não consegui fazer. Aí as irmãs mais velhas ajudavam. uhum. Mas com relação a isso, você achava que era tranquilo na época assim? Você não achava que você ficava desamparada, que você. Não, não, não. Uhum. É, Agora a gente vai pensar no ambiente da escola, né? Se você se lembrar como era você lá na escola, você achava que seus amiguinhos lá da escola lhe davam importância, como era, ou você era aquela menina meio excluída, ou você estava ali no meio das pessoas, você era benquista, como era essa sensação? assim, de pequeno ou de adolescente? Pequena e adolescente também. Pequena, eu sempre fui benquista, eu sempre tive uma prima da mesma idade que eu, que a gente estudava na mesma sala. Então, a gente sempre foi muito amiga e tinha a nossa turminha ali e estudava. Então, assim, era bem tranquilo. Aí foi crescendo, aí, sei lá, na sétima série, algo do tipo, assim, tinha uns 12 anos, 12, 13 anos. Aí foi o auge da popularidade. Aí o menino mais bonito da escola quis namorar comigo, sabe? Aquela coisa assim. Foi, que legal, blá, 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 blá. E aí ele foi embora. Se mudou. E aí, logo depois disso, as minhas amigas mesmo, e hoje eu não lembro nem por que motivo, junto com a minha prima, que era minha amicíssima desde sempre, viraram as costas para mim e não andaram mais comigo. Tipo, eu não lembro por quê, agora eu não consigo lembrar por quê, mas tipo, não. Acabou a amizade. E aí a minha irmã mais velha que falou: não, você vai sair com a gente. E aí eu comecei a andar na turminha da minha irmã, porque eu não tinha mais amiga. Minhas amigas, elas, tipo, se juntaram e eu fiquei separada, sabe? Uhum. E como você se sentiu nessa época aí? Ai, péssima, 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 péssima. Porque, assim, era uma cidade muito pequena, todo mundo saía, por exemplo, no mesmo lugar, todo mundo ia para a praça, né? Uhum. E lá elas ficavam juntas e dando risada, sabe? Assim, como se estivesse fazendo chacota. E eu, numa turma que não era minha, perdida, eu saía, eu ia com a minha irmã fazia questão de estar comigo o tempo todo, não me excluía, nada disso. Mas, tipo assim, a turma não era minha, eu tava lá, tipo, caí de paraquedas ali, sabe? Uhum. Mas aí, logo depois, eu mudei de cidade, nós mudamos de cidade, o que para mim foi ótimo, porque aí, pronto, né? Sim. Aí eu vim para cá, nós viemos para São Pedro, e aí eu fui ter a minha turma, aí eu fui até para colégio diferente da minha irmã. Então, aí eu fui conhecer pessoas novas e aí de novo eu voltei a ser assim, entre aspas, o centro das atenções, sabe? Porque era menina nova na escola, né? Que todo mundo era novidade, né? Era novidade. Uhum. Mas aí fiquei com a mesma turma, mas eu não era da turma das populares mais. Aí eu virei, quando eu cheguei, as populares tinham lá o grupinho delas, que fazia parte do jornal, da escola, tudo, e eu fiquei com as outras meninas. Conversava, tudo. As populares até me usavam para fazer ciúme nas meninas que, que eram minhas amigas, mas assim, eu era amiga delas,
Em que sentido? Uma das meninas que era minha amiga tinha muita vontade de fazer parte do jornal. Uhum. E as populares não queriam. Então, elas pegavam e faziam assim, me chamavam para ir participar do jornal, na frente dela, que era minha amiga, só para dizer, ó, ela eu tô chamando, mas você não vem, sabe? É feio. Minha É filha, feio. essas adolescentes aí a gente vê, e a gente mesmo faz tanta coisa, né, nessas épocas aí. Então, mas eu nunca fui, não fui do jornal, não fui nada. Mas eu era muito inteligente, então, assim, acabava que todo mundo que precisava de ajuda com alguma coisa vinha me pedir ajuda. Raiz, como é que faz isso aqui? Aí eu explicava, sabe? Assim, então, todo mundo me conhecia mais por conta disso do que por qualquer outra coisa. E eu era a menina nova, que tinha acabado de chegar e tudo mais, mas aí já foi para o ensino médio. Uhum. Essa é uma outra coisa que vou abrir um parêntese que eu acho que cabe. Esse momento aqui que eu te perguntei, você viu até como você se sentiu em relação a essa questão da rejeição, né? Isso é um Uhum. sinal de ferida de rejeição. E talvez essa programação, essa informação que está lá de você ter sido excluída, de você ter sido deixada de lado, vamos dizer assim, faz você hoje ter esses pensamentos ainda sobre, mesmo você sendo essa mulher desenrolada, inteligente como você ainda tem essa sensação. Que eu lembro que no nosso primeiro dia você falou, né, que você tinha esse medo, até mesmo de Ju se desenvolver no trabalho, ele fala de tantas coisas, de tantas, né, se desenvolve de tantas áreas e é como se você estivesse ficando para trás, que você a qualquer momento pode ser deixada. Isso é uma mentira que a sua mente te conta, baseado nesse registro aí. Então, é importante você reforçar que isso foi a Raíssa lá de sei lá quantos anos, 12 anos, 13 13, anos. 14 anos. Mas quando você hoje você tem esses pensamentos, você está deixando essa raiz de 12 anos dominar a sua vida. Você com 36. Então, também isso é uma informação importante que na hora que a gente for fazer aqui o exercício ele vai durar aí no máximo 20 minutos. Eu não sei como é que está seu tempo aí, mas eu Não, o Ju saiu, foi pegar as crianças, vão pro futebol, tá tranquilo. não, então pronto. Porque aí a gente consegue trabalhar. Por isso que é importante essa conversa, porque aí você já está se conectando com essas emoções, e na hora que a gente for fazer, você vai se conectar de novo com essas situações, com essas lembranças, que a ideia é como se você estivesse lavando sua alma, entendeu? Então, assim, não tenha vergonha de se tiver vontade de chorar, não tem julgamento, é para você realmente curar isso, e só cura dessa forma. Olhando, enfrentando a dor e depois beleza, já senti essa dor, tchau. Agora você não faz mais parte dessa Raíssa versão 2025, né? Olhando também ali, você com as outras crianças, pelo que você falou, não, mas eu vou te perguntar, porque vai que tem alguma coisinha aí. Você se via inferior em relação às outras crianças? Ou... Não, não, não. De pequena, não. Assim, tem casos com os meus primos, por exemplo, meus primos gostavam das minhas irmãs mais velhas, né? Então, tem um caso que eu conto até hoje na família, eu brinco com eles que eles iam passar férias lá em casa e aí ficava acordada até de noite. E eu sempre fui muito bocuda, então eu contava as coisas para os adultos que não tinha que contar, então eles nunca me queriam por perto mesmo, né? E aí eles falavam assim: só criança acima de 10 anos que pode, que era a idade da minha irmã um pouquinho mais velha que eu, né? Aí eu falei assim para eles: um dia eu vou ter 10 anos. Aí eles falaram: a gente muda para 11. Oh, meu Deus! Então, assim, na família tinha essas coisas, mas na escola não tinha. Na escola era de boa. Ótimo, minha filha. É menos uma coisa. Na família, às vezes a gente nem encara de tão, dependendo do contexto, né? Pode ser, pode. E era normal, coitado. Você Eu, que falou aí. Hã? eu contava tudo para os adultos, gente. Nem eu não ia me querer por perto. Ó,
Você sentia, mesmo que a gente já falou mais ou menos, mas eu não posso subentender sua resposta, eu tenho que te perguntar. Você Tá. sentia que as pessoas tinham tempo para você ou só para as coisas de adulto? Pensando nas pessoas, as adultas, né? Seus pais, seus tios, as pessoas ali que estavam. Só para coisa de adulto. Uhum. Você já teve algum episódio que você foi esquecida em algum lugar, na escola, ou na casa de alguém, que seu pai ou sua mãe ficou de lhe buscar e não foi? Demorou, Não, você ficou preocupada? não, que eu lembre assim, não. Uhum. Essa pergunta aqui eu peguei aqui, né? Lembrei da sua resposta lá, mas vou de novo aqui reforçar. A pergunta é se você tinha alguém para ajudar nas tarefas. Você já disse que não, né? Que era mais você sozinha. Depois, se tivesse precisar das suas irmãs. E também se tinha alguém Isso, nas reuniões na escola. E você disse que era mais sua tia, né? Que é participava tia. ali e seus pais Isso, trabalhavam. isso. Agora aqui são as últimas perguntas. Você sofreu bullying por algum motivo em relação à aparência, em relação ao corpo, alguma coisa na sua aparência, que você se lembra assim na infância, de ter algum apelido, alguma coisa assim? Não. De pequena, não. De adolescente, na fase da exclusão lá, tive, que aí eu já era mais gordinha, tinha celulite. Sabe quando a gente tá começando o corpo a. Aí apareceu estria. Então, assim, ia pro clube, eu não saía da piscina sem pegar a toalha, porque não ia andar de biquíni até a mesa ali, sabe? Então, minha irmã saía, pegava a toalha para mim, para eu poder sair da piscina, porque as meninas ficavam apontando e rindo, sabe? Aí teve uma vez a minha irmã foi lá, brigou com elas, e falou que elas não podiam fazer isso, aquela coisa toda, mas assim, aí tinha essas coisas. Aí eu tinha muita vergonha do meu corpo nessa fase. Uhum. E que hoje eu vejo que nem era tanto assim, era tipo um corpo normal, muito melhor do que o que tá agora, sabe? Tipo, Uhum. normal, normal. Ó, aqui a gente já tem mais uma outra coisa do que Hum, você hoje veio pontuando no início aqui da mentoria que você pontuou que era uma questão, né? Você está vendo de onde vem essa, né? E nós também, vamos, pode falar. nós vamos melhorar tudo isso aí. Com Tá? certeza. Menina, o primeiro ponto é isso aqui, é saber de onde vem, de onde surgiu, entendeu? Você hoje, com 36 anos, vai ficar sendo definida por aquela menina lá de 12 anos, de 10 anos, sei lá quantos anos tinha naquela época. É isso que você está fazendo, só que antes você não sabia que você estava fazendo isso por esse motivo. Hoje você está entendendo o porquê. E agora você vai assumir o controle da sua vida. Isso é maravilhoso, gente. É tão bom quando a gente vai descobrindo a raiz. Teve uma outra questão assim de bullying, mas não em relação à aparência, mas o jeito de falar, ou até essa questão que você fala que você. O tempo todo você está falando aqui que você falava demais, né? Mas eu não sei se as pessoas falavam muito isso e por isso você repete isso. Ou... É, não, 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 bullying, não, Uhum. não, não, de falar demais, não. Meu pai falava que eu falava demais, assim, mas era meu pai, mais meu pai mesmo, sabe? Fica quieta, Raíssa. Agora. Você já falou, né, que você teve o auge na adolescência, era o contrário, né? Era isso mesmo, né? E as pessoas que você se interessavam por você também. Sim, isso aí eu tive sorte.